Durante a gravidez, as mudanças físicas no corpo da mulher já são esperadas, mas ela também está sujeita a alterações hormonais, metabólicas e psicológicas, o que nem todos estão preparados para enfrentar. E essa fase geralmente está associada a uma sensação de fragilidade, de preocupação e principalmente de responsabilidade, quando a futura mamãe se pergunta se ela vai dar conta, se vai dar tudo certo. Isso sempre fica na cabeça. E ao longo desse delicado processo, é preciso ajuda e companhia de todos. E é sobre esse assunto que a gente fala agora, no quadro Saúde da Mulher. E é claro que o Dr. Bellarmino já está aqui comigo, sempre essa companhia maravilhosa. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, boa tarde a quem está em casa, né? Doutor, gravidez já é um turbilhão de novas informações, de coisas diferentes acontecendo. O que acontece quimicamente no corpo da mulher que a deixa assim tão sensível? Então, assim, antes de tudo, acho que um preâmbulo a gente poderia colocar que a gravidez ela é muito glamourizada. Como sendo algo muito feliz, muito alegre, e a mulher fica um pouco refém da situação, porque não tem como deixar de ser grávida uma vez estando. E é imputado a ela uma série de sensações, de modificações que ela tem que aprender, principalmente se for uma mãe de primeira viagem, a se adaptar a isso, muitas vezes sem ter nenhum parâmetro. Então, uma vez grávida, a primeira alteração que ocorre são ações enzimáticas que fazem com que a mulher tenha uma dor mamária, possa ter muitos enjoos, náuseas, algumas cólicas, retenção hídrica, reter muito líquido, e uma oscilação do humor muito importante. Essa oscilação do humor é que vai poder fazer com que a gente, nós obstetras, possamos acompanhar a gestante durante o pré-natal e saber se essa gestante em potencial ela vai ter uma gravidez harmoniosa ou se ela poderá passar por conflitos que poderão prejudicar ela, a relação dela com o feto que ela está gerando. Hoje é muito claro em medicina que as circunstâncias, o meio em que são gerados os filhos, interfere intrinsecamente no desenvolvimento deles, seja psíquico como na interatividade social futura. Então, a gravidez é uma bênção, né? Ela chega, a mulher ela recebe um novo cargo, mas a gente vê assim que durante o pré-natal, analisando o comportamento da paciente, a gente já pode ter alguns parâmetros para saber se vai ser uma gravidez que vai evoluir de uma forma bacana, saudável, se essa gravidez foi planejada ou não foi planejada, se a mãe tem uma retaguarda, que pode ser do pai, um parceiro no caso, ou da família, ou de amigos. Às vezes a mulher se sente abandonada. Muitas vezes ela já vem de um processo de pré-depressão ou de depressão, e ela tem esse fator novo que é a gravidez, e ela vai ter que, apesar de tudo, aprender a lidar com esse novo momento. Sim. Então, enquanto profissional, a gente tem até uma escala chamada escala de Estocolmo, que a gente consegue observar durante as consultas se a paciente ela é mais predisponente ou não para poder vir a ter alterações psíquicas e emocionais. Inclusive, doutor, o que a gente está falando hoje aqui é justamente... A gente sabe que as mulheres, durante a gravidez, têm essas oscilações de humor, são mais sensíveis, mais frágeis, choram, enfim, a gente já vai falar disso também. Mas a questão, a gente está partindo aqui para um âmbito um pouquinho mais delicado, que seria a depressão durante a gravidez, né, doutor? Quero pedir para quem está em casa, quer aproveitar, manda a sua pergunta. O telefone está aí na tela, 988719831. Manda a sua pergunta aqui, tira todas as suas dúvidas com o Dr. Bellarmino. E, doutor, dá para a gente saber, como você estava dizendo, a mulher que tem predisposição, porque é normal isso, né, essa oscilação, mas algumas mulheres podem realmente ter uma depressão mais significativa, que pode ser mais perigosa mesmo? Podem. A maior parte das mulheres que são depressivas, elas vão ter uma probabilidade de ter uma depressão pós-parto muito acentuada após o nascimento do bebê. Até o terceiro mês é muito frequente a gestante ter sono,
uma ambivalência emocional, está feliz, daqui a pouco já vai dar euforia, a tristeza muito rápido, dores musculares, dores ósseas, por quê? Porque o corpo está sofrendo uma transformação. Só que a forma da paciente que passa por essas transformações, a forma como ela lida, vai passar pela forma psicológica, pelo suporte que ela tem. Economicamente, esse filho está vindo num bom momento, é uma gravidez planejada, tem o suporte emocional que precisa. Então, quando a gente vê que a paciente ela é predisponente para uma depressão, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, acende uma luzinha vermelha dizendo essa é uma situação de alerta. E muitas vezes um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia ajuda a mulher a tentar manter a estabilidade e a harmonia para não ser um ponto frágil após o nascimento do bebê, a depressão pós-parto. Mas aquelas que não têm predisposição, elas também podem ser vítimas, seja por influência do local de trabalho, de família, enfim, do pai da criança. Essas situações podem desencadear uma depressão? Podem, e muitas vezes pela falta dessas ausências, dessas presenças, desculpa. A mulher pode estar desempregada, a mulher pode estar longe da família, a mulher pode ter uma série de fatores, ela pode não se sentir preparada. É muito comum, para quem estiver nos assistindo agora, nenhuma mulher vem pronta. O instinto da maternidade, que é tão apregoado, que é bom, é maravilhoso, está tudo certo. Mas aquilo que eu tentei falar lá no começo, é muita responsabilidade. Se a mulher tiver responsabilidade, ela vai saber que está sendo delegado a ela vários fatores que dela vai depender a perpetuação da espécie. Então, a forma como ela vai levar, como ela vai gerenciar, e o medo, a preocupação de poder ser uma boa mãe ou não, isso é completamente natural. Por falar nisso, até o doutor trouxe um vídeo para a gente assistir que fala exatamente isso. As mulheres estão preocupadas com o pré-natal, com a questão física, mas e o emocional, como é que tá? A gente já está no ponto aí, o vídeo para a gente rodar? Pode ser? Então vamos ver. Vamos assistir, doutor? Vamos lá. Da gravidez, a futura mãe passa por muitas mudanças. Pode se sentir feliz, segura, saudável e poderosa, mas também cansada e insegura, com medos e fantasias sobre o futuro. Isso não é só normal, como é esperado. O processo de gestação envolve tanto mudanças físicas quanto emocionais. De acordo com o Ibope, 69% das gestantes brasileiras concordam com a importância do pré-natal para o bom desenvolvimento do bebê. Mas apenas 14% acham que a aceitação da gravidez pela mãe é importante. Isso mostra como ainda não se dá a devida atenção ao aspecto emocional das mães no período da gestação. Boa parte do que a mãe sente é transmitido para o bebê. Para que se forme um vínculo saudável entre os dois, é importante compreender e apoiar a gestante enquanto ela experimenta os diversos sentimentos que a gravidez proporciona. Não há nada de anormal nisso. É a adaptação da mulher a um novo membro da família e ao papel de mãe. A gravidez traz mudanças intensas, mas a gestante não deve estar sozinha. Com a consciência de que esse é um processo não só físico, mas também emocional, todas as pessoas e instituições ao seu redor devem cuidar desse momento com muito carinho e atenção. E com as mães seguras e protegidas, os bebês agradecem. É verdade, os bebês, a família toda agradece, a mãe também, né, doutor? Aí, olhando esse vídeo, você lembrou da questão do pré-natal, né? Sim. Tá olhando a parte física, mas também tem o emocional envolvido. Tem. E quero lembrar sempre que a gestante tem que ver no obstetra dela, quando ela for escolher o profissional que vai atendê-la, ele tem que ser um cúmplice que consiga ter o termômetro para saber como que a mulher, a paciente, a gestante, está lidando com esses fatores. Porque é muito frequente, às vezes, a paciente já está no 3º, 4º, 5º mês, mudar de profissional, porque não se sente acolhida. Então, nós, enquanto obstetras, muitas vezes temos que ponderar muito esse lado psicológico e tentar muitas vezes suprir a falta do parceiro no sentido de aconselhamento, um aconselhamento familiar, mostrar a segurança do parto. Há uma diferença muito grande entre a mulher que faz um pré-natal e tem o filho com o obstetra que a atendeu no pré-natal,
do que a que faz o pré-natal com um profissional e ganha com outro. Por quê? O que difere um do outro é a confiança que a mulher deposita no profissional que vai atendê-la. Às vezes, a gente vê, às vezes, assim, chegando ao hospital, a paciente está internada, está com dores, alguma coisa, no corredor você já ouve algum grito. A partir do momento que a paciente lhe vê, mesmo não sendo anestésico, parece que a dor já alivia. acalma. Um pouquinho é a acalma. ansiedade, a pressão ali desse momento também, né, doutor? Então, esse amparo familiar, os amigos, saber que é algo que faz parte é da natureza, é algo totalmente fisiológico. Agora, tem que também ter um pouco de humildade e, às vezes, abrir o jogo com um profissional. Olha, não me sinto capaz, tem algum medicamento, e existem medicamentos que muitas vezes tem que ser feito, que a gente tem humildade, pede para o psiquiatra poder ver qual aquele que não vai afetar o feto, né? Ou se a paciente já vem fazendo uso... Isso é uma questão bem importante, né, doutor? Muito importante. Porque procurar um profissional correto, um psiquiatra, para poder orientar durante, logicamente, com o obstetra, ginecologista, é fundamental, porque ele vai poder orientar o que fazer. E aí entram as medicações. Qual o valor da terapia, do acompanhamento desse psiquiatra e também das medicações orientadas? São muito importantes, porque uma paciente que já vem fazendo uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, muitas vezes até soníferos, a gente vai ter que procurar uma alternativa dentro daqueles tipos de medicamentos, substituindo-os para que não possa afetar o desenvolvimento do bebê. E isso, quanto mais cedo conseguimos fazer, melhor. A partir do 3º mês, que é a fase de formação do embrião, que ele passa de embrião para feto, é o mais importante e tem que fazer um ajuste. Por isso que é importante essa equipe multidisciplinar, seja com psiquiatra, psicólogo e obstetra. Porque a mãe vai ficar com medo de que esse medicamento faça mal para o bebê. Faça mal. Ou muitas vezes ocorre o oposto. A mãe não quer abrir mão de medicamentos que fazem mal, porque ela dizem que os que foram substituídos não surtem o mesmo efeito. É óbvio que os medicamentos, uma vez trocados, eles têm menos efeitos colaterais, porque eles não visam somente a mãe. A mãe agora são dois, é a mãe e o feto. Então, a paciente ela também tem que ter uma certa humildade de aceitar o aconselhamento médico, e para isso que nós estamos lá, para poder fazer um ajuste de dose de medicamento, para que ela não venha, entre outros fatores, vir a ter uma depressão pós-parto. E outros fatores também que a gente vê, a mulher fica, quando não medicada, ela costuma ter um rebote. Ela, além da gestação já oferecer algumas situações de conflito psíquico, sem o medicamento isso tudo piora. Agrava mais ainda. Então, é uma situação onde a sutileza, a interatividade entre paciente e o profissional é muito importante. Isso vai ser fundamental nessa relação de confiança, né? E, doutora, a depressão, até que ponto ela afeta o desenvolvimento do bebê? Bom, todo e qualquer sentimento, seja alegria, a gente libera serotonina, endorfinas, e na tristeza a gente libera adrenalina e prostaglandina. São enzimas relacionadas a sofrimento, a dor. Então, uma vez o sangue da mãe sendo o mesmo sangue do bebê e passa na placenta, uma criança que é gerada no meio adverso, ou uma criança rejeitada. Hoje é muito frequente em psiquiatria se fazer estudo, até para psicólogos, quando fazem regressão, para ver em que situações que aquela criança foi gerada. Muitas vezes você vê um adulto com um comportamento completamente, aspas, bizarro, e você olha para os pais em harmonia, e surge o questionamento: como? É muito importante que se veja em que condições que essa criança foi gerada. Se ela foi uma criança planejada, se ela foi bem-vinda, se a mãe não estava passando por um processo de separação, porque todas essas enzimas, o sofrimento, a insônia, a preocupação, eventualmente, de perder o trabalho, muitas vezes até da aceitação familiar, às vezes é uma gravidez que não veio no momento certo, ou a família não aprova, então essa criança ela vai ser gerada, o fermento, aquilo que vai fazer crescer esse sangue, ele vai vir recheado de enzimas que não vão favorecer o desenvolvimento do bebê, não tanto físico, mas neuropsíquico. Isso já é fato que mães que levam uma gravidez tranquilas, como na época nossas avós ganhavam em casa, parteira, era um ambiente familiar, um ambiente, quando a gravidez era bem esperada, tudo mais, e
havia muita naturalidade, a mulher geralmente era dona de casa, não tinha que conciliar o trabalho fora de casa, os filhos, as tias, a avó ajudava a cuidar. Estava todo mundo reunido, né? Sim. Ajudando a gestante ali naquele momento especial. Hoje, com a modernidade, a mulher ela vive uma situação de muita solidão, digamos assim. A independência feminina faz com que a mulher tenha que abrir mão de muitas coisas para poder se estabelecer no mercado. Então, a gestação de uma mãe que é dedicada somente àquilo, a famosa dona de casa, aquela que pode gerar e não tem um compromisso com o trabalho, que não tem um compromisso com outras situações, ela vai poder ter uma gestação muito mais tranquila do que aquela que ela tem que ser 1001, digamos assim. Claro. Doutor, inclusive, já tem pergunta chegando aqui pra gente. Lá? A Cleia mandou aqui: estou grávida de 5 meses e fiquei muito irritada. E eu era uma pessoa muito calma, agora sempre estou nervosa, brigando com todo mundo sem motivo. Cleia, isso obrigado pela pergunta, né? Boa tarde. Isso é decorrente dessas enzimas que a gente acabou de colocar agora. Mas tenta trabalhar um pouco essas suas reações de humor, porque a tolerância faz parte de todo o processo, em qualquer processo de saúde, bem-estar. Então, tenta se adequar. E se você vê que isso foge um pouco mais, alerta o seu obstetra que talvez você precise de um apoio de um psicólogo ou alguma coisa. Sempre é bom recorrer, né? Tem mais humildade, né? né? A Deise mandou pra gente também: oi, Deise, e as medicações antidepressivas e a gestação, qual o risco? Legal, Deise, boa pergunta, boa tarde, obrigado. Os antidepressivos, uma vez bem indicado pelo psiquiatra e com o apoio da terapia por um analista, um psicólogo, ela é muito bem-vinda para não dar o famoso rebote que a gente citou até então. Muitas vezes é um mal necessário, só que a adequação, a substituição é que tem que ser feita de uma forma muito parcimoniosa, com um especialista e um acompanhamento multidisciplinar, porque esse antidepressivo, quando tomado deliberadamente, não só poderá trazer problemas psíquicos para a mãe, como muitas vezes até alterações de má formação fetal para o feto que está sendo gerado. Olha o perigo, então tem que cuidar. Tem que estar atento. Até quero aproveitar a pergunta da Deise, uma colega mandou aqui a pergunta, que ela disse que ela optou por fazer a terapia e durante o tratamento descobriu que a depressão foi... Ela é gestante, né? Quase nascendo já o bebezinho. Ela descobriu que a depressão dela foi desencadeada a partir de algumas situações vivenciadas no trabalho que trouxeram à tona alguns traumas de infância, olha só onde é que foi mexer, e que nem ela mesma sabia que tinha. E que nesse caso a terapia foi fundamental e aí ela não precisou da medicação. Perdão, qual o nome dela? Ela não colocou, não. Bom, então isso vem de encontro àquilo que a gente colocou no começo. A gravidez, ela deixa a mulher vulnerável, mais fragilizada. É um turbilhão de coisas. Foi onde eu tentei falar no começo, que é um glamour. A mulher está grávida, felicidade, alegria. Quando, na verdade, ela tem um sofrimento, um questionamento interno, e aonde ela pode retroceder lá atrás e se questionar da capacidade dela para vir a ser uma boa mãe, de poder gerar. E mais um fator, poder agregar ao dia a dia dela esse novo fato, que é a gestação. Modificações diárias, diariamente o corpo se transforma, nem sempre as pessoas têm a tolerância que é necessário para entender o que é uma gestante, o tratamento que se deve dar, seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança. Então, essa fragilidade que fez com que essa gestante, isso, nos colocou, ela é muito, muito frequente, dado essa alteração hormonal, que faz com que a mulher revise toda a vida dela e muitas vezes sem apoio, aonde passa a ser um período muito difícil, onde muitas chagas, muita sangria, digamos assim, é pesado, algo que tem que ter solidariedade para poder a mulher conduzir da melhor forma possível. Desculpa, porque muitas vezes a mulher passa de uma hora para outra de esposa para esposa e mãe. Exatamente. Uma inversão de papéis. Bastante grande, né? E, inclusive, situações que as mulheres passam normalmente, que enfrentariam com tranquilidade, quando gestantes já não conseguem da mesma forma reagir. Pela vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade então, é químico, é comprovado. É químico, é comprovado, e a gente tem que saber lidar com todas essas alterações para poder prover o melhor
ser humano que está vindo aí, sem complicações no pós-parto. Diga-se passagem que a depressão pós-parto tem altíssimo indício de problemas comportamentais que a mãe se afasta e nega completamente o feto, o filho, no caso. Pois é isso que a gente quer evitar. Por isso que a gente, né? tem que não deixar chegar nesse ponto. Exatamente. Daniele mandou uma pergunta para a gente também. Obrigada, Daniele. Já estou tentando engravidar faz 1 ano. Estou tomando remédio, o ácido fólico, que a médica receitou, mas até agora nada. É normal isso? E gostaria de saber também se a combinação de sangue tem algo a ver para engravidar. Obrigada. Oi, Daniele. Obrigado pela pergunta. Bom, são várias perguntas juntas ali, mas você está fazendo certo o ácido fólico, mas a partir do momento que a mãe está tentando, o casal está tentando engravidar há mais de 2 meses com vida sexual ativa, está indicado procurar fazer alguns exames, que seria no caso do homem um espermograma e da mulher uma histerosalpingografia. O que seria isso? Alguns homens têm um índice de espermatozoide abaixo do ideal, então pode dificultar a fecundação. E algumas mulheres podem ter dentro do útero alguma obstrução, alguma alteração na morfologia do útero, com que dificulte a passagem desse esperma até chegar ao óvulo para poder fecundar. Então, a partir de 1 ano, existe toda uma metodologia que o próprio obstetra vai poder pedir. E, em última instância, Daniele, estando tudo normal, que isso ocorre às vezes, são infertilidade de causa não aparente. Aí está indicado, hoje a medicina evoluiu bastante e a gente tem clínicas de fertilização que a gente pode procurar e o casal vir a realizar o sonho de se ter um filho biológico. E aí, nesse caso, os dois também têm que ser avaliados, Os né, dois doutor? têm que ser avaliados. Legal. O homem pelo urologista, a mulher pelo obstetra. Dá tempo de mais uma perguntinha? Olha lá, Jaqueline mandou pra gente. Gostaria de saber se é perigoso gestante ter febre. Estou de 12 semanas. Oi, Jaqueline. Oi, Jaqueline. Boa tarde. Toda febre tem que ser investigada. A febre por si só não é uma doença, ela é um sinal. Então nós temos que saber o que está ocorrendo. Se é um problema gastrointestinal, se é um problema somente de garganta, se você está com resfriado, uma virose. Então, por si só não é uma doença, mas tem que prestar atenção para tentar corrigir o que possa estar acontecendo. É um sinal de alerta. Exatamente. Doutor, para a gente finalizar o quadro de hoje, lembrar que, tendo esses sintomas um pouquinho mais graves, enfim, sem preconceito, buscar ajuda, né? É fundamental para ter essa orientação correta e cuidar bem do seu bebezinho. Eu diria assim, é uma questão de humildade, pedir socorro, não é feio, a mulher está num momento diferente, mas que tudo é solucionável, mas que a interatividade dela e com as pessoas que ela escolher para poder compartilhar essa gravidez são muito importantes, porque esse apoio é que vai realizar um parto e uma gravidez saudável. Tranquila. Obrigada pela sua presença Obrigado, aqui hoje, doutor. E nos encontramos daqui 15 dias. 15 dias aqui. Até.